Síntese completa do Evangelho de Marcos. O Evangelho segundo Marcos é, entre os 4 evangelhos, o mais curto e direto. Em apenas 16 capítulos, o autor apresenta uma narrativa dinâmica, marcada por ação, movimento e urgência. Seu foco é mostrar Jesus como o Cristo, o Filho de Deus, que veio para servir e entregar sua vida em resgate por muitos, Mac 10:45. Apesar de sua brevidade, Marcos é profundo em significado, pois não apenas relata eventos, mas apresenta a identidade e a missão de Jesus de forma clara e impactante. Esta síntese busca analisar o Evangelho em seus diversos aspectos: contexto, estrutura, temas centrais e aplicação para a vida cristã. A tradição cristã atribui o Evangelho de Marcos a João Marcos, um colaborador de Pedro e Paulo. Eusébio, historiador da Igreja primitiva, relata que Marcos escreveu o Evangelho como intérprete de Pedro, registrando o testemunho do apóstolo sobre a vida de Jesus. Provavelmente foi escrito entre os anos 60 e 70 d.C., num período marcado pela perseguição aos cristãos em Roma, durante o governo de Nero. O público-alvo eram cristãos que enfrentavam sofrimento e pressão cultural. Por isso, o Evangelho enfatiza Jesus como o servo sofredor, mas vitorioso, encorajando os discípulos a permanecerem firmes na fé. Roma como cenário. O Evangelho explica costumes judaicos e traduz expressões aramaicas, o que indica um público gentil. Perseguição. O sofrimento de Cristo é apresentado como exemplo para os cristãos perseguidos. Urgência escatológica. Marcos mostra que o reino de Deus já está em ação, mas ainda aguarda consumação plena. O Evangelho de Marcos possui um estilo marcado pela rapidez e dinamismo. Palavras como logo, imediatamente, em grego, eutis, aparecem repetidamente, dando ritmo à narrativa. Prólogo 1:13. João Batista, batismo e tentação de Jesus. Ministério na Galileia, 1:14-8-26. Chamado dos discípulos, milagres, parábolas, controvérsias. Revelação da identidade e caminho da cruz, 8:27-10-52. Confissão de Pedro, primeiros anúncios da paixão, ensino sobre discipulado. Ministério em Jerusalém, 11:1-13-37. Entrada triunfal, confrontos no templo, sermão profético. Paixão, morte e ressurreição, 14:1-16-20. Última ceia, prisão, julgamento, crucificação, sepultamento e ressurreição. A. Jesus, o Filho de Deus. Desde o primeiro versículo, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, Marcos apresenta a identidade de Jesus. Milagres, exorcismos e autoridade sobre a natureza confirmam quem ele é. Até mesmo os demônios o reconhecem como Filho de Deus. B. O servo sofredor. Diferente das expectativas messiânicas da época, que esperavam um líder político, Marcos mostra um Messias que serve e sofre. O ponto culminante está em Mac 10:45. C. O discipulado e a cruz. Seguir Jesus significa negar a si mesmo, carregar a cruz e servi-lo. Marcos enfatiza que o discipulado exige perseverança diante do sofrimento. D. O conflito entre fé e incredulidade. Multidões seguiam Jesus pelos milagres, mas poucos compreendiam sua missão. Até os discípulos lutavam para entender. O Evangelho nos desafia a confiar, mesmo sem ver tudo claramente. I. O mistério do reino de Deus. O reino é anunciado, revelado em parábolas e demonstrado em milagres, mas não é plenamente entendido até a cruz e a ressurreição. Comentário, capítulo por capítulo. Capítulo 1. Marcos inicia 100 genealogias. João Batista prepara o caminho. Jesus é batizado e aprovado pelo Pai. Inicia o ministério na Galileia, chamando discípulos e realizando milagres. Tema: o início do Evangelho com poder e autoridade. Capítulos 2-3. Conflitos com líderes religiosos começam.
Jesus cura um paralítico, chama Levi e ensina sobre o sábado. Tema: a autoridade de Jesus desafia tradições religiosas. Capítulo 4. Jesus ensina parábolas, como a do semeador. Acalma a tempestade, mostrando poder sobre a natureza. Tema: o reino de Deus cresce apesar das dificuldades. Capítulo 5. Curas impressionantes. O endemoninhado gadareno, a mulher com fluxo de sangue e a ressurreição da filha de Jairo. Tema: Jesus liberta, cura e vence a morte. Capítulo 6. Rejeição em Nazaré, envio dos 12 discípulos, morte de João Batista, multiplicação dos pães e Jesus andando sobre as águas. Tema: o servo rejeitado manifesta o poder de Deus. Capítulos 7 a 8. Discussões sobre tradição, cura do surdo-mudo, segunda multiplicação de pães, confissão de Pedro e anúncio da paixão. Tema: Jesus revela sua identidade e prepara os discípulos para o sofrimento. Capítulo 9. Transfiguração de Jesus, cura do jovem possesso e ensinamentos sobre humildade e serviço. Tema: glória de Cristo e chamado à vida de discípulo. Capítulo 10. Ensinos sobre casamento, riquezas e serviço. Jesus cura Bartimeu. Tema: o Filho do Homem veio para servir. Capítulos 11 e 13. Entrada triunfal em Jerusalém, purificação do templo, parábola dos lavradores maus e sermão escatológico. Tema: Jesus é o Messias, mas será rejeitado. Alerta sobre o fim. Capítulos 14 e 15. Traição de Judas, última ceia, prisão, negação de Pedro, julgamento e crucificação. Tema: o servo sofredor cumpre a missão através da cruz. Capítulo 16. Mulheres encontram o túmulo vazio. O anjo anuncia a ressurreição. Tema: vitória sobre a morte, esperança eterna. A mensagem central do Evangelho. A mensagem principal de Marcos pode ser resumida em Mac 10:45. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus é apresentado como o servo salvador, que com autoridade divina serve, sofre, morre e ressuscita para redimir a humanidade. Aplicações para a vida cristã. Seguir a Cristo é viver em serviço. Assim como Jesus lavou os pés dos discípulos, narrado em outro evangelho, mas coerente com Marcos, somos chamados a servir. A cruz faz parte do discipulado. A fé não nos isenta de sofrimentos, mas nos fortalece para suportá-los. O poder de Cristo transforma vidas. Ele cura feridas físicas e espirituais. O reino de Deus exige fé. Nem sempre entendemos os caminhos de Deus, mas somos chamados a confiar. A ressurreição nos dá esperança. O túmulo vazio é garantia de vida eterna. Conclusão. O Evangelho de Marcos, embora breve, é intenso em seu propósito. Revelar Jesus como o Cristo, Filho de Deus, servo fiel que se entregou por amor. Ele nos chama a segui-lo em fé, perseverança e serviço. Em tempos de perseguição, dúvidas ou crises, Marcos encoraja os cristãos a permanecer firmes, lembrando que o Senhor ressuscitou e reina. Assim como os discípulos foram desafiados a responder à pergunta de Jesus: "E vós quem dizeis que eu sou?" Que 8:29. Também nós somos chamados a confessar: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo."